Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast quase quinzenal, mas dedicado sempre a falar de música. Produzindo em casa, gravado via Zoom, mas morrendo de saudade do calorzinho humano dos amigos queridos entrevistados e do primor técnico do estúdio Ori Music Lab e a nave pilotada pelo Kai Rolfsen. Sabe Som também conta com a parceria da distribuidora Trattori, responsável por colocar o podcast no ar, e a rádio online Dublab Brasil, onde você pode ouvir na grade de programação os episódios mais recentes ou procurar algum dos antigos na aba do Sabe Som no site. E para provar para vocês que reclamar compensa, Sabe Som agora tem um assistente técnico, diretamente do futuro, 13 horas na frente, em Melbourne, na Austrália, Alcides Neto dando aquele talento nas vozes. E seguindo a empreitada de levantar o astral por aqui, batendo longos papos com amigos queridos, chegou a vez de auto-entrevistar o Metá Metá pra gente falar dos 10 anos do primeiro disco, que a gente carinhosamente chama de O Verdinho do Metá. Kiko Dinucci, que já teve por aqui no Sabe Som no episódio 13, falando sobre o glorioso Rastilho, um golaço emplacado por ele o ano passado. E pela primeira vez aqui, depois de muita luta, Jussara Marçal. Papo com os mano, família, colega de banda é assim mesmo, não tem começo nem fim, é só meio e já começa meio valendo, como vocês vão ver agora. Eu acho que finalmente o Kiko pode contar a história do ônibus. Do chiclete com banana. Você passando ali, o cobrador e tal, você finalmente pode contar essa história. Então eu era cobrador de ônibus, a Jussara estava passando na roleta, ela tomava ônibus todo dia, eu já ia com a cara dela assim. Aí ela jogou umas moedas, né? Daí quando eu catei as moedas, assim, eu comecei a batucar no caixa e cantei: só boto bebop no meu samba quando o tio Sam tocar o tamborim. Aí a Jussara já respondeu, daí eu falei: porra, quer ser minha parceira de música? Vamos gravar um disco? Aí começou assim, daí o Thiago tava no fundo do busão, ouviu e falou: caralho, deixa eu entrar essa guia, vai ser foda. Aí a gente começou. No ônibus mesmo, né? No ônibus. A música foi até o fim da linha, a gente fazendo loop só dessa música e fazendo improv em cima. Ai, ai. Lembro como se fosse ontem. Ai, ai. Ai, ai. Que avacalhação. Não, mas... agora, eu vou falar um negócio sério que aí a gente engata. Engata na conversa. Porque tem uma coisa que vocês sempre falaram em entrevista e tal, que a pedra fundamental da gente ter feito o Metá foi o Padê, né? Começou, não só pela circunstância de vocês terem feito o disco e aí precisar fazer um show e aí não poder contar com a banda e me chamar, né? Não só por essa coisa atual, né? Mas também porque eu acho que tinha uma vontade de trabalhar aquele mesmo repertório de uma outra forma, né? Tanto que o começo todo do Metá, basicamente a gente tocava as músicas do Padê, né? Sei lá, acho que metade do repertório, né? E aí, aos poucos, foram aparecendo outras coisas ali, né? Outras músicas que foram tomando espaço e tal, e montando. Tanto que eu lembro que, putz, do primeiro repertório da Casa de Francisca, pro repertório que foi pro disco, não entrou nada, né? O Padê, que a gente sempre fazia, né? É, verdade. Manezinho até a gente fazia. Manezinho a gente fazia o Sil, né? Que é verdade. do Moviola. A Totô, São Jorge, né? Nada disso entrou no primeiro disco, né? Sim. Que eu acho legal, que eu acho que eu já falei, mas eu não sei se eu já falei desse jeito, assim, né? Eu tava muito afim de fazer coisas
pensando em caminhos estéticos, né, com focos estéticos da improvisação, né, essa abordagem de criação que para mim já não estava dando liga mais ficar pensando em escala, ficar pensando nessa coisa da matemática de tipo, e aqui eu coloco um arpejo de outro acorde em cima desse que vai dar um som assim, assim assado, né? Era mais uma coisa de trabalhar as intenções, né? E aí eu lembro que abriu muito essa porta a primeira vez que eu fui tocar lá com o Afromacarrônico no Alto Borogodó, né? Porque também era muito começo da minha vida de terreiro, né? E eu tava estudando bem mais, assim, hoje eu tô muito vagabundo, assim, mas, né, estudava, lia, né, ficava lendo sobre os orixás e tentando, né, entendendo tudo aquilo ali. E aí, quando eu comecei a sacar as músicas do Kiko e as coisas do Douglas também, que, né, essa portinha abriu para começar a buscar um caminho de interpretação mesmo, como um instrumentista, né? E aí de pensar assim, falou, putz, pô, essa música é pra Exu, né? Como que é representar essa imagem dentro da música, né? E aí ficar pensando nos caminhos completamente distorcidos e retorcidos de harmonia, uma coisa que começasse na harmonia, que saísse completamente e depois voltasse. Isso nos arranjos e nos improvisos também, né? Coisa do Obainá ali, né? De pensar em Xangô, né? Como representar isso de uma forma musical, que aí não tem a ver com escala, com uma nota específica em cima de um acorde, né? Tem a ver com a intenção de tocar, né? Foi muito isso. Porque vocês sempre falam assim, aquele ensaio nosso lá no Loop, né? Que a gente chegou lá, vamos fazer esse ensaiozinho aqui e dar uma olhada. E aí já deu uma liga, né? Uhum. Mas aí eu queria saber de vocês, que liga do lado de vocês, que liga foi essa? Uma coisa que eu enxergo dessa época aí é que as músicas que tinham influência de candomblé, elas tendiam para o pentatônico, assim. Uhum, E a gente que via do samba, tudo se dividia entre tom menor e tom maior, uhum. e no pentatônico a gente não pensava se estava em menor, né? Era uma coisa Sim. meio blues ali, que a gente ficava... Acho que abria alguma chavinha ali, abria para um lance mais livre, que talvez a gente encontre o jazz justamente aí, né? Por estar fazendo um negócio pentatônico, e se você fizer um negócio torto em maior ali vai dar certo, se fizer um negócio torto em menor vai dar certo, se você ficar só na pentatônica vai dar certo. E acho que essas músicas, a Totô, era muito isso, né? Uhum. O Obainá, o Obainá, o riff do Obainá, o Uranian, Branian, o riff do... Padona. Era tudo muito riff de blues, assim. Isso abriu, para mim, foi muito libertador de poder tocar samba de outro jeito, de fazer samba que não era aquele tom menor, aquele tom maior. Uhum. Eu lembro que no Afromacarrônico tinha esses momentos, né? Tipo, se a gente tocasse Caralho, esqueci o nome da música, o Engasga Gato, Uhum. aí ficava ali naquele, né? Na tônica e na dominante, e a gente seguia mais na escala, né? Também era o momento de seguir isso de um jeito mais fiel, mas eu lembro que tocava o Bainá, o Douglas tocava uns blues no cavaquinho, o cavaquinho começava a virar outra coisa, o violão também virava baixo, e eu acho importante chegar nessa coisa do riff e do groove, né? Uhum. Embora eu tivesse influência de Black Sabbath, de riff, essas coisas, eu pensava mais como um groove mesmo, né? Um chão ali, do jeito que o James Brown fazia. No momento, ali no meio do Rainha das Cabeças, aquele riff que a gente faz na volta, depois o eu penso meio em James Brown ali, né? Meio Prince. Uhum. E era um negócio, um groove, né? Um baixo para jogar para frente. E nessa época, essas músicas em escala pentatônica jogou um pouco nisso. E depois, no Metametá, a gente pegou um pouco dessa estrutura e jogou nas músicas que eram com uma estrutura mais convencional, né? O caso do Papel Sulfite, do Umbigada, que era tudo... Umbigada era música em maior, só que a gente começou a tocar de um jeito meio... E isso contaminou. Eu enxergo muito esse ponto, né? E isso já estava ali no Baden Powell, né? O Baden Powell, você vê uns violão ali, você fala, cara, ele tá tocando blues. Mas não é, ele tá fazendo ali um negócio
perseguindo o candomblé ali, né? E daí a gente vai encontrar o Contrane, a gente vai achando vários links, né? Para mim foi muito a coisa dos timbres se somando assim de uma maneira muito particular, né? Eu tava vindo da Barca, que era um grupo gigante, né? Uhum. 3 cantores, um monte de gente, né? Uma sonoridade construída com muitos elementos, né? E o outro grupo que era o Vesper, que era só vocal, né? Quando a gente começou só os três, tinha um saborear ali de cada instrumento que para mim era muito mais impactante, assim, Uhum. dar vontade de achar jeitos de cantar com o violão do Kiko, que já era um violão que era tocado de um jeito diferente de tudo que eu vinha experimentando, e juntando o seu sax também, eu tive essa sensação, assim, de juntar 3 linhas, 3 timbres de uma maneira muito mais livre, sabe? Uhum. De cada um, e essa é a ideia de saborear mesmo, saborear o timbre do instrumento. E aí isso para minha voz também era o caminho, sabe? Um caminho de experimentação que parecia assim sem fim. A ideia que dava era que era um negócio para muito tempo. Na verdade foi, né? É, então, Ainda, tamo A indo gente foi aí, né? desdobrando, né? É legal porque acho que nós três temos esse prazer de descobrir a coisa do timbre do instrumento. E Uhum. aí descobrir de que jeito somar isso, sabe? Não simplesmente pensar numa coisa que é padronizada, assim, então tem que ter o baixo, tem que ter. Não, vamos experimentar colocar uma rabeca, vamos experimentar tocar, em vez de sax, essa flauta aqui que tem um som diferente. Acho que isso é uma coisa que move os três, assim. Acho que isso ficou meio patente nesse primeiro encontro. Não, tem bastante. duas coisas que eu enxergo, eu queria saber de vocês, que é o lance do... eu lembro que quem me ligava para perguntar do primeiro disco, assim, eu falava, é um disco de canção. A canção é muito Sim. escancarada, porque tem muito Sim, silêncio, né? Era aquelas pausas, e as 3 vozes rolando, mas aquilo era assim, a letra, você vai ouvir o trovoa, você vai ser arrebatado pela letra. Então todas as músicas tinham um pouco isso, né? A gente até às vezes essa preocupação com timbre, com estrutura, estética, ela foi se apurando, a gente foi ganhando mais consciência disso depois. Mas no começo a gente tinha esse compromisso com a canção, né? Desde o começo, assim, não, Uhum. canção vai pintar de um jeito bem louco, e não foi uma coisa que a gente combinou, né? Isso que eu acho mais louco, assim, de os três terem tocado e ter saído daquele jeito. E foi zero combinação. Ah, vamos fazer aqui umas pausinhas, e é, daí é. Thiago preenche esse espaço, eu outro, a voz costura aqui. O negócio, eu não consigo achar nenhum momento que a gente combinou isso, assim, foi uma coisa que aconteceu. Eu lembro como se fosse hoje, assim, a gente se olhou e falou que tinha nascido uma banda ali naquele É, ensaio, no loop ali. A gente sabia desde o começo que aquilo ali ia ser uma banda. sim. No fim das contas, o primeiro disco, né, o Verdinho, que aliás é o motivo de eu ter chamado esse papo aqui, né, porque, enfim, 10 anos desse disco. Como a gente não vai fazer nada, não vai ter turnê, eu falei, bom, a gente grava pelo menos toma um café e grava. A banda com menos tino comercial do Brasil atualmente. Título do podcast, é É. o que temos. É. Mas no fim das contas, o primeiro disco ele é uma espécie de parênteses no resto todo que a gente fez, se a gente for olhar, né? De agora pra trás, né? Essa coisa super esvaziada da canção, com os respiros e tal, super minimalista, aconteceu aquela Sim. semana ali que a gente entrou no estúdio pra gravar o disco e depois não aconteceu mais, né? Acho que talvez tenha sido até esse momento de se conhecer mesmo, né? De experimentar nós três esse encontro. O Kiko vindo de um grupo gigante também, né? Então, de repente, foi o momento de se juntar ali para começar uma coisa minimalista mesmo, né? E dali seguir Uhum. acrescentando coisas, né? Acrescentando timbres, acrescentando pessoas, acrescentando Eu, sonoridades.
com certeza não foi combinado de fazer assim, Não, mas não. eu lembro da gente comentar, aí eu não sei o quanto isso motivou cada um, assim, mas eu lembro da gente comentar bastante disso, assim, né, eu também, eu tava fazendo roda de samba, né, sempre tocando com muita gente, Gafieira. a É, gafieira, né, banda com 8, 9, 10 sim, pessoas, muito som, né, sempre essa coisa pesada. Aí também tem essa outra coisa, circunstancial, que foi ter caído ali na casa de Francisca e ter isso. ficado, né, e que ali virou uma espécie, né, de QG laboratório, né, É, da total. gente e tal. Mas lembro também da gente comentar de coisa do que vinha vindo de produção musical, assim, especialmente daqui de São Paulo, né? Que tudo tinha mais ou menos uma cara, tinha uma sonoridade mais ou menos vigente. E eu acho que vem muito assim de um filão que a Cell puxou um pouco, né? Da coisa de ter DJ na banda, de trabalhar com beat, né? A banda mais um beat. E com uma sonoridade meio específica também, né? Porque é aquele som mais comprimido, né? Bom, comprimido, eu não sei como é que explica comprimido para quem não sabe o que que é comprimido. Alguém sabe explicar como é que é comprimido para quem não Não. sabe? Mas imprimido, espremido. Som É mais espremido, espremido. né? É espremido, que você espreme ali para caber um monte de coisa, né? Eu acho que tinha um pouco isso, né? Eu acho que tinha talvez um desgaste desse outro formato, né? Que meio que invariavelmente conduziu a gente para fazer esse jeito mais arejado, mais espaçado. É, acho que um pouco disso tudo, né? Eu acho engraçado que ouvindo o disco, a primeira parte do disco, pré-Uranian, Hum. ela seria a Casa de Francisca, e É, o restante do disco seria o Aldo Borogodó, assim, a gente vivia Uhum. nesses dois mundos, sim. né, tocava nesses dois lugares, e a gente tinha esse desejo de fazer uma coisa mais compacta e mais minimalista, mas tinha muito desejo de fazer música para a galera pular, para alguém se soltar, se bater. A gente tinha isso, que vinha da experiência do Aldo Borogodó, né, das Uhum. quartas-feiras ali, da galera ver gente levantando saia, subindo na mesa, caindo, quebrando garrafa. Então acho que tem que jogou a gente no metal, né? A gente já chamava essas músicas de metal, né? Agora é a hora do metal. Aí virou o E, disco. e é engraçado porque vendo o show nosso hoje de trio, tá, os dois lados estão ali ainda, né? O lado minimalista, embora os discos não desenvolvessem tanto depois, porque são discos mais cheios mesmo de coisa acontecendo. Ali quando se reúne nós três, a volta para estaca zero, assim, volta a coisa minimalista, volta, tem também a coisa agressiva, mas tem também a coisa silenciosa e tem a coisa da canção forte também. Tudo se reencontra ali também. Mas acho que nem é voltar para estaca zero, né? A Também gente acho que não. volta para o trio, os três fazendo diferente o Sempre instrumento. diferente. Eu acho que tem mais agressividade agora no trio do que tinha nesse É, disco, sabe? O é. disco, a parte de trio, ela é muito mais suave, talvez por conta da escolha das músicas também, não sei. Mas Uhum. acho que tem a ver com o jeito da gente tocar, cada um seu instrumento naquela época que a gente não tá mais nesse lugar, assim. Não. Eu falo por mim, assim, a minha voz não tá mais nesse lugar. E porque a gente não tá mais na casa de Francisca para 40 lugares, com os playboy morando ali no prédio da frente, que não podia fazer barulho, senão chamava o exército, sei lá, vinha os caras com metralhadora mandar a gente parar, né? Porque eu lembro quando a gente começou os primeiros shows na casa de Francisca, eu acabei mudando o meu setup do Sim, saxofone. Eu comecei a pegar umas palhetas mais leves do que eu usava no geral para conseguir tocar com menos volume mesmo, sim, né? Conseguir tirar menos volume, né? Porque o saxofone, assim, o mínimo do saxofone já é um tanto, né? Já dá para encobrir a voz, já dá para encobrir um pouco o violão também, né? Então eu fui fazendo isso, né? E aí, obviamente, muda o jeito de tocar também, né? sim. Eu lembro E da gente fazendo padê com o samba e assim, tambor, nossa, é, tambor, mas aí tinha que tocar
com luva, era um negócio complexo, assim, era sempre um negócio, mas cuidado, não pode tocar com muito volume, tinha toda essa... O Rubão só botava um condensador no teto só, né? Então a gente tinha que se automixar ali do jeito que dava. Sim. Então, porque eu acho que, bem ou mal, o som do trio acabou acompanhando um pouco isso, né? Da gente, tipo, de partido quase acústico, que eu lembro as primeiras vezes todas que a gente tocou, não tinha microfone pro sax, né? Tinha aquele microfone over que ficava ali na frente, né? Meio, tipo, na direção da Ju. Acho que você levava um cubinho, né? Um amplizinho pequenininho. Não levava, não, era né? só esse microfone. Era só esse microfone mesmo, né? E eu morrendo, escapando ar pros lados, assim, pra não ir tudo pro saxofone. E aí, aos poucos, né? Agora comprou mais uma caixinha. Tem uma caixinha que agora vai jogar do meio pro fim. Porque aí acontecia isso, né? Aí ficava baixinho na frente, mas aí quem tava no fundo falava, pô, mas aqui do fundo eu não ouço direito sax e não sei o quê. E aí começou, né? Agora tem 2 mix, agora tem 2 caixas, uma caixa que tá no meio do palco. E aí já foi uma revolução o dia que apareceu um microfone pra tocar flauta, né? Já foi um lance, assim, né? É louco, né, ver que meio que entre aspas, esses obstáculos, assim, eles acabaram moldando um pouco também, né? Sim. Eu tô lembrando aqui você tava falando da coisa da gente imprimir uma sonoridade diferente, mas a gente não tava absolutamente certo disso de maneira nenhuma, né? Eu lembro da gente mixando com o André, masterizando, e é tipo, nossa, esse disco vai ser um fracasso, gente. Eu apostei nisso. Exatamente, então. Violão, voz e saxofone, não, gente, não vou fazer isso. Onde a gente tá com a cabeça. Essa foi a primeira coisa que eu anotei, que era isso que eu queria falar, que isso também nunca... Acho que isso nunca foi dito assim, desse jeito, né? O disco ficou engavetado, né? O disco tava pronto, tava mixado já, ele tava todo pronto. Aí eu lembro do Kiko falando comigo assim, falou assim, pensa assim, você tá passando num lugar, aí tem um show, um saxofone, um violão e uma voz. Você iria? Eu não iria. É muito bom, né? O Metametá era nosso projeto mais underground, assim, né? A primeira vez que eu senti que o Metametá poderia ter alguma chance, assim, chance longínqua, é quando a gente tocou no Estúdio SP e apareceu um monte de gente no CD Sentado lá. No CD Sentado. Augusta. Sim, eu lembro desse show. Sim, e que tinha uma galera cantando as músicas, né? Deixa eu ver como é que a gente vai tocar com um monte de gente cantando, não vai dar certo, caramba. Mas foi a primeira vez, né? Primeiro público, que antes era isso, as 30 pessoas da Casa de Francisca. Da Casa de Francisca. A gente fala assim, 40 pessoas cabiam na Francisca, mas 20 ia só. Teve show pra 10, teve show pra 12. Né? Exatamente. Cabia 44 agora. Não ia 44 toda vez. Não, só depois. De jeito nenhum. Eu lembro muito, assim, de eu falando, vamos gravar o próximo disco rápido, que daí vai ter bateria, o pessoal vai querer ouvir bateria baixo, vai ser mais agitadinho, esse aí não vai dar certo. E eu me lembro, assim, né, da gente vendo a repercussão, assim, os blogs publicando, a gente, caramba, o pessoal tá gostando, velho. Não é acreditável. A outra coisa que eu anotei, e que é a mesma coisa, eu acho que a gente vai ficar girando em cima disso aqui, que é assim, né, essa sensação que bateu de que tinha dado errado, olhando assim, até agora, tipo, deu certo? Dar certo é isso? Tá vendo? Isso aqui é dar certo? Que pena, deu certo, gente. Nós não fomos no Faustão ainda, deu certo. Deu certo naquela época lá, porque acho que na primeira visão de dar certo a gente não se encaixou, mas depois a gente começou a entender nosso lugar no universo, né? É isso mesmo, fazendo umas músicas tortas, tem uns louquinhos que gostam, e a gente tem que gostar, né? No momento que a gente gosta, deu certo. Daí é o que a gente sempre curtiu mesmo, né? A gente gosta mesmo do
do som que a gente faz, isso já é vitória, já. A gente podia estar tocando um som, uma banda que a gente não gosta. Cristalizado, fazendo uma música meio ali, seguindo um padrãozinho. Daí acho que a gente foi achando formas de se divertir sempre, né? Eu acho que a nossa maior triunfo é não conseguir ser a mesma banda nunca, né? Os shows são sempre diferentes, mesmo que seja o mesmo repertório, a gente vai inventando, enfiando umas coisas no meio, alguma coisa acontece ali, né? Eu acho que é o mais legal da banda é isso, assim. É por isso que eu acho que deu certo. Juju, fala tu. Eu acho que se a gente aqui, antes dessa entrevista, estava combinando de inventar coisa, eu acho que deu certo. Eu acho que sinal que alguma coisa deu certo é isso, você ter vontade de continuar trabalhando naquilo, né? Se não existe essa vontade, aí não deu certo. Porque eu lembro do Luiz Tati falando disso, né? Você não sabe se vai dar certo o que você vai fazer. Então, o que você tem que fazer é continuar fazendo. Então, enquanto você tem gás para continuar fazendo e isso te alimenta, deu certo. Então, eu acho que sim, vencemos. Yes! O que eu falo, a explicação que eu dou pra todo mundo, sempre que alguém vem me perguntar assim, falou assim, pô, mas você não acha que o Metá Metá tinha que ser muito mais famoso do que é e tal? Eu falo assim, cara, eu acho que não, por um motivo muito simples. A hora que tá tocando São Jorge, guerreiro, é no lombo do meu cavalo, a Jussara tinha que ir lá de cima do palco conseguir gritar, vocês! Pra galera fazer, guerreiro! E a gente não consegue. É isso. Então o problema sou eu. Não. Tá vendo, Jussara? Não. Ai, caramba. Não, o que eu tô falando é que, assim, você como vocalista de uma ideia que é dos três, entendeu? Porque não... Entendeu? Eu também, eu poderia... O saxofonista pode gritar isso aí também. Eu poderia estar com uma calça slim? Poderia. Porém, entendeu? Eu poderia tocar empinando o saxofone? Poderia, porém, não. Não, mas eu acho que isso sintetizar essa coisa de, tipo, que não é ser do contra, né? Mas, puta, a música que tem um refrãozão da hora, a gente pega e fala assim, gente, aí a gente fica um tempo aqui no refrão. Não, porra nenhuma. Né? Dá nem tempo das músicas começar, acaba. Porque isso eu acho que é absolutamente uma coisa partilhada entre os três, assim, né? Independente. Sim. Ou eu ou o Kiko, a gente poderia gritar também. Vocês, poderia, mas porém. Não dá. Nem a gente acredita, né? A gente vive mudando o repertório também, né? Não tem o pessoal pedindo para tocar trovô, aí a gente não toca trovô, aí fica um tempo sem tocar São Jorge. Eu gosto de pedir pro pessoal não cantar. Isso eu tenho coragem. Gente, cante não tá atrapalhando. Não, mas ó, em nossa defesa, no lançamento do disco, no Sesc Pompeia, a gente tentou tocar trovoa pra uma plateia em pé. E deu absolutamente errado. Não foi? Tava todo mundo ali batendo papo, o pessoal pedindo chopp ali. Não aconteceu. Não deu certo. Mas agora que loucura, né? Agora o Obatalá, de repente, assim, tava ali desacreditado. Ninguém tava dando nada pra ele. De repente, virou música de trabalho agora. Música de trabalho. Todo mundo precisando. E é trilha sonora de tudo, né? Trilha sonora de yoga, de parto. Chegando à conclusão que só Oxalá na causa. Acho que é um pouco de desespero, né? Desespero humano. Ajoelha e reza pra Oxalá que o bicho tá pegando. Só Oxalá na causa. Não precisa nem de letra, velho. Não precisa nem de letra. Olhando hoje, assim, né? Puta, que falar de hoje é foda por causa dessa porra dessa pandemia, assim. Mas pensando, assim, agora, passados 10 anos, é muito claro que jamais a gente faria de novo aquele disco, né? Tipo, aquele disco hoje, assim, né? Não ia acontecer
Não. Não. Um monte de coisa, inclusive, né? A gente nunca mais tocou, né? Sim, ficou lá, né? 70% do disco a gente nunca mais tocou. A gente toca só 4 a gente Não, toca. a gente toca umas músicas, mas, por exemplo, Vale do Jucá também Trovoa, o Pai mudou, da né? Oranian. O Oranian, Mudou a intenção muito, né? Não, tem o Vias de Fato também, né? Vias de Fato. Vias de Sim. Fato E também. que a gente não toca. É engraçado, isso que é engraçado do Vias de Fato, né? A gente gravou com a banda, mas a gente não toca com a banda, né? A gente só toca de trio, a gente é do contra mesmo, né? Puta merda. Que dureza, que dureza. Eu fiquei pensando, fiquei refletindo um pouco sobre isso, assim, né? Esse dar certo, assim, entre aspas, tá sempre acompanhado de um certo momento também que a coisa tá propícia, né? E até hoje eu não sei exatamente o que tava propício ali, que deu certo, né? Muito fora da curva, né, o disco. O disco não parece absolutamente com nada. Tanto os outros também não parecem. Não tem uma banda parecida com Metá, né? Pode existir essa vontade, mas não tem, é meio impossível. Tem uma personalidade muito imprimida ali. E aquele primeiro disco absolutamente não tem um disco parecido. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Por exemplo, abrindo aqui os bastidores, né? A primeira versão da trilha lá do Grupo Corpo, depois a gente teve que mudar, acertar um monte de coisa, que o Paulo Pederneiras falou assim, cara, isso daqui tá muito a cara de vocês, né? Tem uma cara, eu acho que não dá pra copiar, porque se tentasse copiar ia ser um negócio tão descarado. Uhum. A junção é meio inusitada também, né? Não é toda hora que você vê, né? Violão, sax e voz, assim. Nem acho tão inusitado. Eu acho que tem a ver com o jeito da gente tocar mesmo. Tem um violão específico. E aí você saca quando alguém está tocando a lá Kiko Dinucci. Tem um sax específico também. Aí a gente opa, olha lá. Eu acho que a formação nem é tão absurda, mas Pode ser. eu acho que é o jeito de tocar que define assim, uma cara muito particular. Eu tô lembrando aqui que eu ia nos shows do Ginga, que ele fazia com proveta, e eu lembro que combinava muito, assim, sopro madeira com violão, né? Eu gostava quando eles dobravam baixos, os temas, era muito interessante o Ginga e o Proveta tocando junto, e quando eu comecei a fazer som com o Thiago, eu visualizava muito e eu sabia que dava certo, o violão com sax. Eles tinham uma região ali médio grave, onde se encontravam muito bem, se casava muito bem, né? Puta, mas agora que você falou disso, eu lembrei, cara, porque eu vi em BH alguns shows do Ginga também. Eu até fiz um workshop com ele, que ele tava tocando com o Paulo Sérgio Santos, né, o clarinetista. Também tinha bem essa onda, assim, de tocar umas coisas junto, de dobrar. É engraçado pra mim, porque isso foi uma coisa que eu quis tentar a minha vida inteira, mas que só a Jussara deixou dobrar o saxofone com a voz. Ninguém, toda vez, chegava, não sei o que, vai acompanhar, não sei o que, puta, eu começava a fazer a melodia junto com a voz, já vinha aquela olhada pra trás, assim, tipo, você está tocando? Não é pra você tocar agora. Era sempre uma A voz faz a melodia e agora o sax faz o solo. É assim que funciona. Faz um solo, né? Faz um solo. Nunca é uma coisa que tá inserida na banda, né? Como parte da base ali, como parte do arranjo de base, que era uma coisa que eu queria muito testar há muito tempo, assim, pra mim sempre bateu na trave isso. E justamente eu me ligava bastante nos timbres, né? E eu comecei a estudar muito isso, né? De tocar o saxofone, de interpretar algumas coisas, pensando um pouco como é a voz, como a voz trabalha também, né? Como é o canto. Então, por exemplo, tem um tipo de interpretação, e especialmente nós três, assim, né? Que a gente tem muito contato com samba, né? Que geralmente você tem uma coisa que é mais intuitiva, né? Não é aquele canto mais técnico, mais refinado, né? Com os desenhos super perfeitos das melodias e tal. Tem uma coisa que é mais ou menos natural do canto, a última vogal da última sílaba, às vezes, na hora quando ela tá morrendo, ela dá uma desafinadinha. É uma coisa natural, assim, né? Bem orgânica da fala, né? Que vai pro canto. E isso é uma coisa que eu comecei a sacar e comecei a fazer. Essa coisa de ficar bem coladinho, né? Nessa época que eu tava me ligando bastante nisso. E estudando mesmo, dando, né? Vendo como isso ia acontecer tecnicamente no saxofone.
E começou a virar uma espécie de cacuete meu. De eu ir gravar em disco dos outros, assim, não sei o que, sei lá, disco que os malucos lá do Quinteto em Branco e Preto tava produzindo. E aí fazia as frasezinhas, aí no final sempre tinha um... Os caras ficavam putos, ficava todo mundo puto com isso. Ih, mas tá desafinando! Aí eu falei, liga o Melodyne aí, não enche o saco, cara, deixa eu tocar do meu jeito aqui. O João Nogueira fica lá, né? É natural, pô, deixa o negócio, tem um swingzinho, um erradinho aí também. Uma lemolência. Passados 10 anos do primeiro disco, 13 anos de banda, que foi 2008. Acho que foi aquele show. No MIS, né? Não, aquilo ali foi 2007. Isso, 2007, então são 14 anos. Foi só aquele show que a gente fez sem chamar Metá, né? Dali por diante foi Metá. Logo já veio a ideia do nome, que tinha a ver com o 3 e tal. Já virou. Meu nome já surgiu no ensaio também, eu lembro. Passou esse show do MIS e a gente foi gravar a demo ali na rua... Eu não sei se era na rua Brigadeiro Galvão ou era na rua Barra Funda. Foi aqui na Barra Funda, né? Aí a gente gravou aquela demo, que foi lançada agora no IBA. Mas, assim, tudo muito definido, né? Eu nunca vi isso, assim, tipo, um ensaio, sugeri que uma banda nascesse naquele ensaio, já saiu com nome, já saiu... Faltava ter saído com o disco do ensaio, mas foi quase. Foi por pouco, né? E a resposta foi muito boa do público, né? Quando a gente foi fazer o show lá no MIS e as pessoas, todo mundo veio falar, nossa, vocês três juntos, tem alguma coisa aí, não sei o quê. E aí animou mais ainda. Sim. Mas aí agora, assim, pensando todo esse tempo, né? 14 anos de banda, mais 10 do primeiro disco. Como é pra vocês a importância desse nosso relacionamento aberto, que a gente faz outras coisas e... Vocês acham que ia ter durado 10 anos se a gente tivesse fazendo só o Metá? Não. Não, de jeito nenhum. Eu acho que ia durar 1 ano e meio. O nosso passado guigueiro, assim, né, de tocar no Oda e tocava, sei lá, em outro lugar, no Sidão. E, assim, onde puder encaixar um sax aí, me chama. Uhum. A primeira conversa que eu tive com o Thiago foi falando disso, né, Thiago? O Thiago reclamando que tava em época de Copa. Porra, tá Copa, ninguém chama pra tocar. Tá foda. Você nem sabia que ia ter um vírus aí naquela época. Pense, achando ruim que ia ter Copa. E agora vai ter Copa com vírus. Olha que beleza. Tá aí, tá vendo? Olha aí. Tudo pode piorar. Puta aí. Aí a gente tinha essa coisa de estar preenchendo, né? Por sobrevivência mesmo, por coisa de ali, como diz o gíria, matar a galinha, né? Como eu odeio essa gíria, cara. Ai, como eu odeio. Nossa, como eu odeio quando alguém fala. Eu odeio quando alguém fala isso. Vamos matar essa galinha. Vamos ali matar essa galinha. Vamos ali matar essa galinha. Odeio também. Porra, bicho. É horrível. Eu não uso, tipo não. Assim, tô usando. Né? Tipo, 15 anos de banda e horas pensando em coisas e trocando ideia e construindo um negócio. Vai ver um maluco, vamos ali matar essa galinha. Puta que o pariu. Que ódio. Aí tinha essa coisa da gente preencher todos os espaços da semana, tentar tocar, levantar uma grana. Só que a gente foi levando isso para outro patamar, né? Em vez de só ir no lugar para tocar, é ir no lugar para mostrar o nosso trabalho. Uhum. Então a gente parou de ser aqueles músicos que era chamar para ser substituto num grupo de samba ou de choro ou de uma noite em tal lugar, e a gente começou a falar, pô, eu vou tocar naquele lugar, mas eu vou tocar um negócio que eu tô afim, que eu não consegui tocar ainda de outro jeito, e acho que essa, né, passou do guigueiro para um tipo de artista que quer experimentar outras coisas, e isso foi ganhando outros patamares, assim, e isso é a nossa respiração, é o que influencia mais a gente, né? Se não fosse o Marginals, não ia ter o Metal, não ia existir. Sim. Né? Se não fosse a gente lá tocando lá aquelas apresentações atrapalhadas no Sarajevo, não ia ter chegado no Marginals, a gente não ia ter coisa, sabe?
E isso a gente foi extrapolando, e hoje é fundamental para a nossa sobrevivência, né? A gente é muito diferente das outras bandas, assim, eu vejo muitas bandas seguindo, não, é a banda, veste a camisa e vamos, só que a gente não consegue. Que eu acho que tem a ver também com o tanto de amigo, né, que a gente tem. São muitos encontros, então acaba que são muitos projetos também, né? Muitos projetos Sim. paralelos. Acho que isso é meio inevitável, né? Você conhece o Cabral e você vai chamar o Cabral para tocar com você em algum momento, e aí isso vira um Sim. trabalho. Você conhece o Thomas e aí você é um pouco vão se formando vários grupos de amigos experimentando, assim, com o mesmo gosto por experimentar coisas, né? Eu lembro da gente no Batuque, antes de gravar 2010. Eu lembro da gente, do Cabral chegando e já propondo uma coisa muito legal pro Oranian. Sim. Eu lembro de olhar e falar assim, nossa, eu nunca mais vou conseguir cantar Oranian sem esse baixo desse jeito aí. Eu acho que é isso, né? A gente tem a sorte de ter muito amigo músico que inspira a gente também e que dá vontade de trabalhar. Então, cada hora você está se juntando com alguém para fazer som e esse caminhar lá para o outro lado ajuda no som do grupo, né? O que eu fiz ali no Encarnado vai, de alguma forma, alimentar o Metametal, o que você fez no Marginals vai alimentar o Metametal e assim vai, né? Eu acho que foi o primeiro palcão que a gente Foi, pegou, né? Foi. O Batuque. E aí eu lembro de falar assim, gente, eu acho que ia ser legal levar um baixo por conta de frequência, porque o negócio... Entendeu? A gente só tá no alto, a gente precisa de corpo, vai estar um som magrinho lá em cima. Eu falei assim, gente, mas a gente não toca com baixo. Não, vamos... Aí tá o Cabral ali, né? O lance das coisas terem sido... Tudo ter sido muito circunstancial, assim, né? Tipo, não teve essa reunião, né? De tipo, agora olha, seria mudar. Agora a gente precisa... Vamos, né? Agora vamos por aqui, porque as bandas que estão fazendo sucesso hoje em dia, elas têm... Sempre meio mambembe também, né? Sempre meio assim, a gente meio sem se dar conta direito das coisas, né? Falou, pô, é óbvio que precisa de um baixo em cima do palco, né? Só os trem atrapalhados vai subir num palco daquele tamanho, não tem grave na banda, sabe? Eu tô lembrado, eu tenho que ver se bate as datas mesmo. Antes desse show do Santo Amaro, teve aquele show no Sesc Pompeia com o Castrupe na batera, que era um show meu, daí tava Thiago, Jussara, Cabral no baixo já, que a gente ensaiou... No Nimbus. Eu lembro de estar passando as músicas pro Cabral, naquele estúdio lá, passando algumas linhas. Aí a gente fez esse show no Pompeia, daí quando foi ter esse aí abrindo pro filho do Fela Kuti, qual que é o nome dele? Não é o Seun Kuti, é o outro. Femi. Que foi no Santo André. Foi no Santo André. Daí a gente falou, porra, tem que levar o Cabral. Eu lembro desse show do Sesc Pompeia, que era aquele show confusão, né? Tinha bala de prata, tinha um monte de coisa que não era do repertório do Metá. E ali a gente sentiu também, falou, nossa, vai ter que levar o Cabral pra tudo agora, pra tudo. E tinha um Castrupe de batera. Mas é isso, né? Castrupe, que lá na frente vai ser o cara que vai fazer o disco da Elza, que vai estar todo mundo. É muito legal isso de... Cada grupo de amigo vai montando um projeto paralelo que faz sentido pra gente e isso vai alimentando, assim. É muito impressionante como são os tentáculos, assim, né? Não, essa parte eu acho muito boa, né? E aí, como os berros ali do Encarnado, né? Precisou ter uns berros ali, uns berros um pouquinho pior ali no Anganga, né? E aí isso, né, vai escoando, assim, né? Uhum. Não, vou trazer um pouquinho disso pra cá, um pouquinho disso pra cá, né? Vai virando meio que sem querer um processo social de criação, né? Porque é isso, porque é o que você fez com o Cadu Tenório, que só aquilo ali ia te levar por esse caminho, e aí disso a gente, né, faz o completo 360 da Babilônia depois de volta. Encerrando aqui a primeira parte do papo com Metá sobre os 10 anos do primeiro disco e mais um pouco. Na sequência já tem o episódio 45 com a segunda parte no ar. É isso aí, valeu e bons sons!